Fala, gurizada, beleza? Vamos falar do empate do Grêmio com o Corinthians pela Copa do Brasil. Bora falar de Grêmio? Vamos lá. Seguinte, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta, compartilha e deixa o like aí e ajuda bastante nós. E nos ajude aí divulgando para nós chegar a 200 inscritos aqui no canal. Vamos lá. O Renato iniciou o jogo com 3 zagueiros. Pelo terceiro jogo consecutivo, Renato mantém a formação com 3 zagueiros, tendo uma mudança na zaga. Contra o Corinthians, ele deixou o Kahneman de fora e colocou o Jeromel. E no meio, ele deixa o Dodi de fora e coloca o Carbarro. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu fazer um primeiro tempo até que consideravelmente bom. O Grêmio teve, podemos dizer assim, umas 2 chances claras de gol, que foi um lance com o Soteldo pela ponta esquerda, e a falta que o Cristaldo bateu, o goleiro espalmou, e no rebote o Vila Sante não teve força para escorar a bola. Basicamente a bola bateu na perna dele e daí o goleiro do Corinthians conseguiu tirar. Vem o segundo tempo. O Grêmio já inicia o segundo tempo já abaixo do que jogou o primeiro tempo. E o Corinthians automaticamente melhorou o time. Porém, aos 8 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve um jogador expulso. Aí a gente pensa, bom, agora o Grêmio com um jogador a mais, o Grêmio vai para cima do Corinthians, né, e para buscar a vitória. Porém, o Renato esperou passar mais 10 minutos. Lá entre 18 minutos, 20 minutos do segundo tempo, o Renato, aí que ele resolveu atirar um zagueiro e colocar um atacante. O Renato já deveria ter feito isso logo quando o jogador do Corinthians foi expulso, porque ele já estava com um jogador a mais, ele não precisaria ter 3 zagueiros, pois o Renato esperou esse tempo para fazer essa troca. E o que ele fez? Ele tirou um zagueiro e tirou o Pavon. Tirou o Jeromel e o Pavon, colocou Gustavo Nunes e Natan Fernandes. Nessa hora ele já deveria ter colocado o Matias Arezzo, mas ele primeiro fez a troca dos guris. Logo depois ele entrou com o Matias Arezzo, o camisa 9, o centroavante. Porém, o Grêmio não conseguiu fazer com que a bola chegasse no jogador, no camisa 9. Então praticamente que ficou 10 contra 10. E realmente no final do jogo ficou 10 contra 10. Porque num lance lá de um contra-ataque do Corinthians, o Gustavo Nunes pulou com o Pedro Henrique, deixou o braço e o juiz foi expulso. O juiz expulsou o Gustavo Nunes. Então o Grêmio jogou praticamente o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, não conseguiu se sobressair em relação ao Corinthians. Ainda teve vários momentos do segundo tempo que o Corinthians foi melhor que o Grêmio, teve mais chance de fazer um gol. Tanto é que o Corinthians faz um gol, porém o VAR indica que o jogador do Corinthians está centímetros na frente ali e dá impedimento. Então o Grêmio teve mais sorte do que juízo no jogo contra o Corinthians. O lance do gol anulado do Corinthians foi de que lado? Do lado esquerdo de defesa. Quem é que não conseguiu acompanhar a jogada? O Reinaldo. Então assim, vira e mexe, a gente fala a mesma coisa. O Grêmio está sofrendo pelo lado esquerdo, o Grêmio está tomando gols nas costas do Reinaldo. Porém, o Renato insiste com o Reinaldo. Não tem outro lateral esquerdo? Não tem? Tem. Com qualidade não tem. Tem o Mike. Mas entre o Reinaldo, que tá jogo sim, jogo não, falhando e deixando oportunidades para os adversários, então coloca o Mike. O Mike é mais defensivo do que apoiador. Se não der certo, aí tem que ver o que vai fazer. Ou vai contratar, ou vai trazer um guri da base. Mas o Grêmio vai ter que arrumar um lateral esquerdo, porque tá bem complicada ali aquela lateral. Outra coisa, o Grêmio literalmente deixou o Corinthians jogar. Parecia, antes até do Gustavo Nunes ser expulso, a impressão que passava, que o próprio time do Grêmio passava,
é com que o Grêmio estava com um jogador a menos e não o Corinthians. Porque o Corinthians jogou mais no segundo tempo com um jogador a menos do que o Grêmio, que tinha um jogador a mais. A impressão é que o jogador passa é que assim, agora nós temos um jogador a mais, eu vou tirar um pouco o pé, vou correr um pouco menos. E praticamente o Grêmio quase que deixou a classificação em São Paulo. Porque se não tem aquele impedimento, o Grêmio tinha perdido o jogo com um jogador a mais. Então, no jogo contra o Corinthians, o Grêmio teve mais sorte do que juízo. Certo, gurizada? Valeu!